ESG está tomando essa força tão grande? Porque as grandes corporações, os grandes complexos, né, financeiros, toda essa estrutura está enxergando que isso dá resultado. Claro. Então, vamos dialogar sobre esse lugar. Quando você tem, né, falando da gestão financeira da sua organização, quanto mais você tiver candidatos que não são adequados, mais você tem um investimento, você tem um custo-benefício no investimento que você faz para entregar uma pessoa adequada para esta vaga. Cliente. Agora, existe uma dinâmica que começa a ser dialogada dentro do meio de pessoa com deficiência, porque existem as vagas afirmativas que são direcionadas por um posicionamento, mas existe uma coisa antes que é a legislação. Para garantir direitos, a gente tem as cotas, as famigeradas cotas, que ainda existem pessoas que questionam as cotas. Sim, a gente está falando da mesma coisa, garantia de direito. Então, quando a gente tem, eu constato pela experiência que essa lei de cotas abre uma porta para as empresas entenderem o que é diversidade. Então, você tem que cumprir cota legal. Ainda que seja a força. Isso. Se não houver a consciência que era o que deveria existir. Exatamente. Tem uma frase um conceito muito bacana que algumas empresas acham que estão fazendo novidade, que é seleção reversa. Né? Então, falar de seleção reversa, o que é? Você identificar os talentos. Isso não acontece quando você pega um headhunter. Né? Você pega aquela pessoa que está super qualificada, que já está no mercado, que ela é seduzida, né? Para ir para uma empresa. Você vai olhar a pessoa, você vê as habilidades dela e você vai encontrar um lugar na sua empresa, de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda, obviamente, né? Para que essa pessoa se encaixe. Então, por que a gente não faz isso para todos? Então, quando a gente fala desse perfil, a gente tem que olhar para as pessoas, quais são os talentos, quais são as habilidades, o que essa pessoa tem de potencial. E, obviamente, você tem uma gama de vagas, tem uma gama de possibilidades, de necessidades, de lacunas, para que essas pessoas entrem. Então, é uma combinação. Quando a gente fala de seleção reversa, não é você olhar a pessoa e achar uma vaga para ela. Não é sobre isso. Não. É sobre você casar e enxergar qual é a demanda que você tem dentro da organização, o que você precisa, seja para expandir o seu negócio, seja para ampliar o seu público. Então, outra frente que as empresas estão enxergando para fazer esse processo de seleção é enxergar o público. Sim. O segmento, o Black Money, o Pink Money, também é outro grande incentivo. Então, são segmentos que o comércio, o varejo já está enxergando como uma grande possibilidade. E depois da pandemia, as pessoas estão fazendo escolhas mais conscientes. Então, existem estudos que colocam que 85% das pessoas hoje fazem escolhas de para quem elas vão entregar o seu dinheiro. Claro, você olha o rótulo do mercado do produto e você vai entender se tratou com bichinho, que a gente falava aqui no bastidor. Exato. Se aparece lá atestado e não esquece, né? Então, a gente começa a olhar para isso, com que causas aquelas empresas estão vinculadas e como aquilo tem relação comigo. Exatamente. Então, é um caminho que não tem volta. Tudo que está relacionado a esse ecossistema de negócios, a esses stakeholders, enquanto não se integrar a todos os stakeholders, a gente não consegue falar de inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando do âmbito social, não só o social do ESG, como uma responsabilidade de organização sem fins lucrativos ou do Estado. Isso não me pertence. Se pertence a essa dinâmica de stakeholders, inclusive de você começar a olhar, quando você tem esse negócio consciente, você tem esse lugar, você passa a estabelecer as suas políticas, por exemplo, com fornecedores. Pronto, é importante que este lugar das empresas terem essa consciência, né, enxergar de uma maneira integrada essa relação, né, integrar os stakeholders é um dos pilares dos negócios conscientes e está sobre esse lugar da governança também. Se as minhas políticas... Então, quando eu traço isso como uma meta estratégica, eu desdobro para todos os setores. Né? Então, o fornecedor. Então, enquanto eu ainda não consigo ter esse espaço, tudo bem, é compreensível essa relutância. Então, até você chegar a contratar e incluir uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo, dentro da sua organização, começa com os fornecedores. Estabeleça um percentual onde você vai consumir, você vai incluir na sua cadeia na sua cadeia de valor empresas, organizações que têm como CEOs, que têm como líderes, ou cooperativas, negócios sociais, que têm esse perfil.